Alô, pessoal, hoje 13 de agosto de 2023, dia dos pais, uma data que muitos nos alegra, porque é o momento de estarmos agradecendo a Deus pelo aquilo que Deus nos deu, filhos. E se Deus nos deu dons e filhos e família, precisamos dedicar nosso maior capital, nosso tempo, a eles, aos filhos, à família. E não podemos esquecer também, uma data que muito nos alegra, mas uma data em que muitas famílias, milhares delas, estão com suas famílias fracionadas, divididas, algumas perdas irreparáveis. E tudo isso por quê? Porque deixamos de prestar o culto a Deus, o culto à família, o culto à boa leitura e nos entregamos aquilo que é frugal, banal, aquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro e temporal, esquecendo do transcendente, do atemporal, esquecendo daquilo que Deus nos deu, ok? Então é uma data muito alegre, né? Por olharmos as bênçãos que Deus nos deu. Filhos são bênçãos, e bênçãos, quando Deus nos dá, elas são bênçãos, mas elas podem virar maldição quando nós não usamos aqueles bons talentos que Deus nos deu e fazemos dele qualquer coisa que possa vir ou há de vir. A sociedade toda tem adoecido, isso também nos entristece, nos faz refletirmos o Dia dos Pais. Será que estamos sendo bons pais para nossos filhos? É óbvio que não, porque a sociedade é o reflexo de uma família dilacerada, destruída. Isso não é necessariamente culpa da família, mas culpa daqueles que introduziram uma contracultura para que se sobrepusesse à nossa cultura cristã, que não há outra melhor nem parecida, ok? Então vivemos imersos numa guerra cultural, e nessa guerra cultural estamos perdendo, porque cada família, cada filho que se perde, toda a sociedade perde, toda a sociedade adoece. Enfim, e contra essa cultura é preciso fazer simplesmente aquilo que é simples, prático, que deixamos de fazer. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Perdemos o temor do Senhor e, obviamente, que a maioria dos casos que acontecem de uma forma ou de outra é falta da existência de Deus em seus corações. É falta da consciência da imortalidade. Precisamos resgatar urgentemente isso, se quisermos mudar esse quadro assombroso que bate a porta todo dia de algum ou outra pessoa. Numa guerra cultural, obviamente que é a cultura que nos torna frágeis e diletantes diante de todo esse quadro que ninguém acaba não percebendo, porque entramos num bonde onde não sabemos de onde ele veio e nem para onde ele vai, e estamos no meio dele e precisamos sair dele para poder lutar e vencer aquilo que só quem está de fora pode analisar e refletir melhor, ok? Então prestemos o culto. O que é o culto? O que é cultura? Se estamos numa guerra cultural, o que é cultura? Cultura é o culto que se presta. Cultura é o culto que se presta a Deus, a leitura, a bons livros, a família, obviamente, necessariamente. Qual o tempo que nós dedicamos aos nossos filhos, à nossa família, à leitura, à reunião entre famílias, ao almoço,
com os nossos filhos, obviamente, a presença do Senhor, convidando o Senhor, o Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, para estarmos dia a dia conosco, como Ele assim o prometeu. E, enfim, qual é o problema disso? É exatamente a falta dessas pequenas coisas que nós sobrepujamos em favor de um momento com a TV, de um momento com a banalidade, de um momento com um culto que não traz necessariamente a presença do Senhor. Enfim, qual o tempo que nós dedicamos a tudo isso? Aquilo que é valoroso, aquilo que é atemporal, aquilo que é perene, aquilo que é transcendental. Ou trocamos tudo isso, trocamos em tese, obviamente, trocamos tudo isso pelaquilo que é fugaz, pelaquilo que é o culto à ignorância, o culto ao desprezo pelo saber, o culto ao materialismo, o culto ao ter em detrimento do ser cristão, o culto digamos, até a uma própria religião, e não necessariamente o culto àquilo que é sagrado, sacro, aquilo que é santo, o culto a tantas coisas banais, e por isso estamos perdendo essa guerra. E não podemos parar, numa data como essa, agradecer e louvar o Senhor, mas também refletir aquelas famílias que perdem e vão continuar perdendo seus entes queridos por uma falta ou melhor dizendo, por uma cultura ou contracultura que nos tira aquilo que é mais elementar e sagrado, que é a presença do nosso Senhor Jesus. Como eu disse, lendo bons livros, orando, santificando e colocando nossos filhos no caminho que deve andar, que quando crescer não se desviará dele, como diz e prometeu o nosso Senhor Deus. Mas se nós não nos preocupamos em zelar, em cuidar, ou transferirmos, terceirizamos os cuidados do nosso filho à escola. Ora, a escola é o laboratório justamente desse príncipe, desse mundo. Então, se nós terceirizamos tudo, então o que é que nós vamos querer agora? Culpar a Deus não resolve o problema. Deus não tem culpa. A culpa também não é necessariamente nossa, mas é de nossa torpe ignorância. Que Deus abençoe, que faça vislumbrar e refletir a sua responsabilidade, porque os filhos são dons de Deus, e quando nós não cuidamos daquilo que Deus nos dá, aquilo se transforma em maldição e tristeza e dor, ok? Então, que Deus abençoe a todos, e mais uma vez, um feliz Dia dos Pais, mas que saibamos a nossa responsabilidade como pais. E definitivamente existem pais, né? Eu falo pais e mães, no sentido de que eles não são necessariamente seus pais e suas mães, porque eles não agem como pais, às vezes ausente, às vezes nem sabe, o filho nem sabe, nem conhece quem é o pai. Mas tudo isso por quê? Por conta dessa cultura, contracultura, que assombrou e assolou o Ocidente, dando empoderamento à mulher e desfazendo aquilo que é mais elementar e sagrado, a célula máter da sociedade, que é a família nuclear. Essa é a célula máter da sociedade. E eles, a partir do momento que eles miraram a família, miraram as crianças, aí nós só temos perdas e dores, e não sabemos o porquê. Eis o porquê. Que Deus abençoe a todos. Samuel Jesus, feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe a todos.